eu falo um tanto quanto rápido, certo? Então, se em algum momento vocês acharem que tá rápido demais ou que não tá dando pra entender, podem mandar mensagem no chat que eu vou tentar ficar acompanhando aqui, apesar de que eu tô também passando os slides, então vou ficar com a atenção um pouquinho quebrada. Mas se eu estiver falando rápido demais, ou vocês não entenderem alguma coisa, podem ficar à vontade para perguntar, tanto no começo quanto anotar para perguntar no final também. Então vamos lá. O que vocês já viram com a professora, né? Essa parte de história do constitucionalismo. E aí, quando a gente entra em história do constitucionalismo, a gente tem fases que elas variam um pouco a depender do autor que está sendo usado como base, né? Eu gosto muito de estudar com base no Boulos, porque eu acho que ele faz uma divisão um pouquinho mais específica, certo? Mas se vocês forem estudar pelo que a professora colocou nos slides dela, ela começa no constitucionalismo antigo, certo? O Boulos ele já vai começar um pouquinho antes, num constitucionalismo arcaico mesmo, para explicar pra gente a construção em sociedades mais primitivas, né? Da inexistência de normas escritas, mas da já pré-existência de algum tipo de contrato social baseado na interação entre os indivíduos daquela sociedade. Então, eu vou me basear, né, na doutrina dele, mas eu acredito que essa parte assim, do constitucionalismo, seja, né, arcaico ou antigo, eu acredito que é muito difícil cair. E se cair, vai ser mais só para vocês entenderem, né, e saberem dessa informação específica de que é um constitucionalismo ainda sem forma, né? Ainda muito baseado em costumes, ainda muito baseado na religião. Quando vocês estudavam Introdução ao Estudo do Direito do Estado, né, os professores de vocês devem ter abordado aquela teoria dos círculos concêntricos. E na teoria dos círculos concêntricos, a gente vai falar dos diferentes tipos de leis e normas, né? E dentre essas leis e normas, a gente tem as leis do trato social, as leis do direito, da moral e as leis da religião. No caso, nesse período do constitucionalismo arcaico ou antigo, a depender do autor, né, a gente tinha isso tudo muito interconectado, né? Então, não era possível fazer uma distinção dos tipos de norma, até porque o nosso direito, ele não era um direito escrito, né? Então, ele não era, por não ser um direito escrito, um direito posto, né, como a gente tem na nossa tradição do civil law, ele era muito conectado com as ideias de moral, com as ideias das regras do trato social e com a ideia do pressuposto religioso. E quando a gente fala aqui de religião, a gente não está falando necessariamente, e na verdade não estamos falando, né, até porque isso é anterior ao período do cristianismo, né, mas a gente está falando aqui de religião no sentido lato sensu de uma ideia de uma divindade. E aí, quem organizava o povo, né, organizava com base na proteção da ideia desse sagrado essencial, né, desse divino que existia. Então, quando a gente chega nesse início da história do constitucionalismo, né, para que a gente pega isso? Né? Para a gente entender que Platão e outros pensadores bem antigos, eles já falavam sobre o Estado com base nessa constituição, nesse trato social, em que a lei ela deveria estar, acima de tudo, para servir como uma proteção para o povo. Certo? Só que nesse período, a lei, ela era também, né, nesses círculos interconectados, parte de uma moral, parte de uma religião, parte de uma percepção de um sagrado essencial que também estava conectado com as formas de regras do trato social. E aí, portanto, né, essa lei, ela não era escrita, né, ela era baseada em costumes. Ela até foi, né, colocada num código de Hammurabi depois, mas assim, inicialmente ela era baseada em costumes, em normas que eram consuetudinárias, ou seja, baseadas no que era costumeiro para aquela sociedade. E por isso tão intrinsecamente conectados à ideia de uma religiosidade, de uma percepção de um sagrado essencial e também, né, conectado à percepção moral e dos padrões de vida costumeiros daquelas pessoas. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que o constitucionalismo ele vai existir em dois sentidos, né? Tanto no sentido de um Estado, a existência de um Estado, né? Da existência de uma Constituição como algo essencial
a qualquer época da humanidade, ou seja, a própria interconexão social geraria certas normas, que aí a gente poderia chamar desse constitucionalismo no sentido bem amplo, né? A constituição da sociedade seria a constituição em um sentido bem amplo, e aí a gente poderia dizer que são as normas, né? Não escritas, mas faladas e praticadas, desse sentido amplo do constitucionalismo. O constitucionalismo, no sentido estrito, que é o que a gente vai estudar com maior profundidade ali, assim, no seu nascimento, né, no medievo, mas que realmente vai ter a sua chegada da forma como a gente conhece hoje, né, de forma escrita, de forma positivada, a partir ali do século XVIII, com a modernidade, né, é esse constitucionalismo do sentido estrito, que ele vai tratar justamente dessa técnica jurídica, né, e aí a técnica jurídica ela vai ter como pressuposto a gente dar garantias e direitos fundamentais, que são matérias constitucionais, né, matérias materialmente constitucionais, e a gente está falando aqui também da tutela das liberdades e a tutela do Estado, o funcionamento do Estado, a organização desse Estado. E a gente também, através dessa organização do Estado, faz uma dirimição, né, da possibilidade de o Estado oprimir pelo uso da força e do arbítrio. Então, a gente aqui limita o Estado, certo? Então, na própria organização do Estado, a gente tem um limite do Estado e a gente também tem a garantia de direitos e garantias fundamentais, os direitos sendo a matéria em si, do que é garantido, e as garantias fundamentais é o que permite a proteção desses direitos. Gente, perdão que o meu computador tá fazendo barulho. Enfim, desliguei aqui. Se vocês precisarem falar alguma coisa, escrevam, tá? Porque eu não tô conseguindo escutar. Mas, enfim. Então, o que a gente tem, né, são essas garantias fundamentais, elas foram formas de assegurar esses direitos. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de direitos de primeira geração, né, ali no medievo, eu tô dando uma pulada pra frente, mas é só pra explicar isso, né? Quando a gente fala da Magna Carta, de 1215, acredito, da Inglaterra, ela vai trazer pela primeira vez o conceito do habeas corpus, né? E o habeas corpus, o que ele é? Ele é uma forma de garantir o que é o direito. O direito é o direito à liberdade. O que é a garantia? É a garantia através do habeas corpus. Como você garante a sua liberdade quando você é preso de forma arbitrária? Você escreve um habeas corpus, que é basicamente essa carta, né? Para retomar a sua liberdade física mesmo, enquanto ser humano. Então, basicamente, essas são as características materiais que uma Constituição vai ter. Quando a gente fala, então, desse sentido estrito da Constituição, ele vai nascer ali no século XVIII, no período da modernidade, né? Com esse sentido de trazer tutela das liberdades, tutela desses direitos e garantias fundamentais, delimitação do funcionamento do Estado e limites do uso da força do Estado, né? O que o Estado pode fazer, qual é o limite da atuação dele. Então, justamente a gente entender que, a partir daqui, a gente vai, nesse sentido estrito do estudo do constitucionalismo moderno, é que a gente vai entender como a gente sai de um ancien regime, que era um regime autocrático, monárquico, né, absolutista, e passa a um regime de um constitucionalismo a partir dessa modernidade, tá? Então, o constitucionalismo, né, ele vai existir, portanto, em todos esses períodos, em uma realidade que é tanto jurídica, quanto social, quanto política, quanto ideológica. Por quê? Porque é jurídica, no sentido de que regula o poder, né, do poder político, quem domina o poder, através de leis, certo? Sejam elas escritas ou sejam elas consuetudinárias. É social, porque demanda, né, um processo histórico de luta popular para dirimir o poder absoluto dos reis e dos governantes e conseguir, nessa luta, né, se opor à opressão de um poder autoritário e, portanto, já se torna político justamente por isso, porque é a oposição a um tipo de opressão, a oposição a um tipo de dominação, né? Ideológico, porque está fortemente ligado ao pensamento liberal, né, em um governo baseado em leis. Então, é uma visão que ela nasce ali nas revoluções liberais ou revoluções burguesas, né, em que o constitucionalismo ele vai não apenas limitar o poder do Estado, né, mas ele vai começar a engajar, né, e interagir
com algumas partes da sociedade que são consideradas relevantes a depender do período. Então, quando a gente fala do começo da modernidade, a gente está falando ali de uma percepção de um Estado muito mínimo, né? Era um liberalismo político e um liberalismo econômico no seu sentido maior do suprassumo do que era possível, né? Então, a gente tinha, né, igualdade, fraternidade e liberdade e direito à propriedade. Acabou. Era isso. A gente tá falando aqui de primeira geração de direitos. Então, não tinha tanto engajamento. E aí a gente vai passando um pouco, né, com o tempo, que a gente ainda vai ver isso mais pra frente, mas a gente vai passando e vai desenvolver-se um Estado social, né? E aí, nessa segunda geração de direitos, nesse Estado social, é quando a gente começa a engajar com o envolvimento do Estado, ainda liberal, né, mas agora neoliberal, em engajamentos em sentidos da vida social, da economia, da política, saúde, cultura e outras questões sociais que vão se expandindo, né, com o passar dessas gerações de direitos, certo? Então, entendendo que isso é o constitucionalismo, né, a gente vai voltar agora na história para começar certinho, cronologicamente. Então, para começar, como eu falei para vocês, o autor que eu gosto de usar, que é o Boulos, ele vai abordar um constitucionalismo que ele chama de primitivo ou arcano, né? Em que ele existiu há 30 mil anos antes de Cristo, até 3 mil anos antes de Cristo, então ele é muito antigo, né? E ele vai tratar justamente desses povos primitivos que a gente consegue entender como uma sociedade constitucional no sentido bem amplo da coisa, né? É aquele constitucionalismo que não era escrito, que não era um direito posto, a gente não podia virar e falar, olha, a gente tem esse direito aqui que está constituído, faça-o cumprir. Mas a gente tinha meios e costumes de regras não escritas, que geralmente decididas, né, por chefes de clãs, chefes de famílias, eram, de alguma forma, seguidos por conta do costume. E aí o costume ele vai ser dividido em duas características principais, né? O direito costumeiro, ele vai ser dividido em um elemento objetivo, que é um elemento de uso daquela norma, então aquela norma ela é aplicada, e um elemento subjetivo, que é a opinião coletiva. Então, o que torna essas crenças e essas regras obrigatórias no imaginário daquela população. Então, o que a gente tinha, né, são essas duas características, que é o que obriga essas pessoas, né? Não era a sanção, porque a gente não tinha um Estado para impor aquilo, né? O que a gente tinha era uma crença dentro da mente daquelas pessoas que, acreditando que aquilo era a norma correta, no seu opinião juris, né? Elas têm um elemento subjetivo que as obriga. E um elemento objetivo que as obriga e que as faz agir dessa forma, baseado na repetição de comportamentos. Então, se os meus pais faziam, e o meu pai era amigo do chefe do clã, ou era filho, né? E o meu avô era o chefe do clã. Então, na repetição desses comportamentos, na repetição de certos padrões de vida, por exemplo, eu aprender a catar frutinhas, né? Da forma como meu pai catava e transformar aquilo numa tinta, e aquela tinta ser considerada aplicável apenas em certas situações religiosas daquela sociedade, isso é um padrão de comportamento. E nessa repetição, né, eu me sinto obrigada a fazê-lo, né? Então, é esse sentido de um costume constitucional, tá? Fortemente influenciado pela religião, como falei pra vocês, né? Os círculos todos muito bem interpassados, né? E os líderes, portanto, eles representavam representações diretas das divindades na Terra, né? Então, eles representavam, de fato, assim, os deuses encarnados, né? Quando a gente olhava para os líderes ou para a interação dos líderes com algum fenômeno natural, isso era diretamente vinculado à nossa percepção de religiosidade, nossa percepção moral, nossa percepção das regras do trato social e também a nossa percepção jurídica, né? Nesse sentido bem arcaico, bem primitivo, né? Então, esses conflitos, eles eram decididos, portanto, né, com base nesses costumes, e esses costumes se tornavam precedentes, né? Se, por exemplo, era entendido que eu, enquanto irmã mais velha, teria que cuidar da minha irmã mais nova, porque os meus pais saíram para caçar, então isso se tornava o precedente, né? Então, se o líder precisasse decidir uma situação similar, ele faria essa decisão nesse sentido de a família da casa que mora ali perto da árvore, né, já fez isso.
Então, vamos todos fazer dessa forma, né? Então, a nossa primeira forma, né? Uma forma bem rupestre de jurisprudência, tá? E é basicamente aqui nesse período em que se nasce, né? E aí, né, como as práticas jurídicas e as práticas religiosas estavam fortemente vinculadas, a gente tinha também as provas divinas, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, conseguia andar por cima do fogo ou pegar uma chama que caiu de um raio e botou fogo numa árvore, pegar um graveto e trazer aquele fogo para a colheita, né? Para as pessoas poderem preparar alguma coisa, alguma comida. Isso era uma prova, né? Uma prova divina, a própria interação com algum tipo de naturalidade era uma prova divina de conexão com quem tinha razão, com quem tinha o poder. Então, era meio que no acaso, né? Que você conseguia esse poder e também muito no acaso que esse poder poderia ser perdido. Então, a gente não tem exatamente uma limitação de um Estado, até porque o Estado aquele não existia, mas o que a gente tinha eram pessoas que conseguiam algum tipo de poder baseado nessas provas divinas, né? Nessas provações cotidianas que poderiam ser transformadas em uma percepção religiosa, certo? Então, nesse período, a gente vai ter aí a construção, né, de dois casos paradigmáticos que o Boulos traz na doutrina dele, que é tanto do Estado hebreu, né, que o autor Carl Oerstein, ele vai falar que foi um dos primeiros a impor esses limites políticos por meio da religião. Então, os profetas, né, eles eram aqueles que eram dotados de uma legitimidade popular. Por quê? Porque a população tinha aquele opinium juris de que esse profeta, ele tem um conhecimento divino, ele é conectado ao divino e, portanto, se ele apoia o governador, se ele apoia o líder do clã, então esse líder do clã, ele é digno, né, de estar ali governando. Da mesma forma que esse profeta também poderia agir como um fiscalizador desse líder. Então, se esse líder fizesse algo e o profeta dissesse, não, isso é contra divino, né, contra as regras da nossa tábua, né, que é da tábua que eu encontrei na montanha, portanto, eu posso denunciar esses abusos desse rei e esse rei pede sua legitimidade popular, né? Então, a gente tinha esse nível de limitação do poder político baseado na percepção religiosa, na percepção moral, que era tudo meio interconectado, né? Então, a gente também tem outro caso paradigmático, né, que o Boulos ele traz nessas sociedades de um constitucionalismo arcaico, né, das sociedades africanas da Nigéria e da Zâmbia, né, de monarquias centralizadas. Então, os reis, eles governavam, né, os governantes, eles governavam os seus clãs, as suas comunidades, com base em o que eu digo é lei. Entretanto, só é lei porque há um apoio da minha comunidade. Então, eu governo, mas eu governo porque eu sou respeitado pelo opinium juris e pelo usos daquela comunidade. Então, não era uma imposição de cima a baixo, mas era uma interação socializada, né? Aquela pessoa era colocada para comandar porque era mais velho, era o que tinha mais conhecimento, mas não eram essas monarquias, no sentido que a gente entende bastante europeizado da coisa, de uma monarquia passada de pai para filho e que é inegável porque ela é absoluta, baseada na entrega divina papal, né? Não é isso, a gente não tá falando disso. A gente tá falando aqui de monarquias centralizadas baseadas com o apoio de uma comunidade. Então, a gente não tinha nada escrito, a gente não tinha um papa, né? Pra poder dizer que, esse rei aqui, ele vai ser coroado baseado no seu direito divino de governar. Também não era isso. O que a gente tinha era um apoio da comunidade, entendendo a partir desse apoio da comunidade, a gente tinha a construção de um usus, ou seja, de um costume, de uma repetição desse costume, e de um opinium juris, que seria a crença popular que faz aquele costume ser seguido, certo? Então, basicamente, isso é o que a gente vai ter nesse constitucionalismo primitivo, né? E aí a gente chega no constitucionalismo antigo. O constitucionalismo antigo, ele vai começar ali de 3.000 a.C. até o século V, certo? Depois de Cristo, né? E ele vai engajar tanto aquele período da República Romana, quanto o período do Império Romano, e voltando um pouquinho, né, o período da Grécia Antiga.
certo? Então, o que a gente vai ter a nível de Grécia Antiga, né? Ali, especialmente no século V a.C., a gente vai ter um período da democracia direta das cidades-estado, né? E aí a gente tem como grande representação disso, apesar das suas grandes falhas, né? Eu acho muito complicado falar dessa cidade-estado, especialmente Atenas, com um olhar muito idealizado, porque não era ideal, né? A gente tinha uma democracia constitucional, uma primeira forma de demonstração dessa democracia constitucional, mas era uma democracia constitucional e direta, baseada nos cidadãos ativos. Quem eram os cidadãos ativos, né? Era apenas uma parcela do território. Estrangeiros não participavam, mulheres não participavam, algumas pessoas com menos acesso de nível patrimonial, né, também não participavam. Então, tinha uma participação nas decisões políticas, ok, mas era uma participação extremamente limitada. E a cidadania, ela estava atrelada a essa participação, certo? Então, se você era cidadão, você participava. Mulher não sendo cidadã, não participava. Estrangeiro não sendo cidadão, não participava. Então, a gente tem algum nível de uma democracia constitucional, né, de uma forma bem antiga, mas também com suas devidas ressalvas, né? Porque, infelizmente, dentro da academia, a gente vê muitas pessoas idealizando esse período da Grécia Antiga como algo perfeito e indiscutível, enquanto é bem discutível. E aí a gente chega, né, ali no período da República Romana, em que há uma tentativa de limitação do arbítrio estatal, tá? Só um detalhe. No período dessa democracia grega, né, a gente não tinha constituições escritas, tá? Mas a gente tinha regras e acordos que, falados e votados por esses cidadãos ativos, né, limitavam o poder de alguma forma, certo? Então, existiam declarações, existiam formas de consenso político, mas elas não estavam escritas, regimentadas, tá? Importante ressaltar isso. Quando a gente chega na República Romana, o que a gente tem é uma tentativa de limitação desse arbítrio estatal, certo? Com mecanismos agora por vezes escritos, como, por exemplo, os interditos, né, que protegiam esses direitos individuais específicos. Então, a gente tinha ali um pacta sunt servanda, né, que é a construção de um contrato, construção de um documento, né, que poderia provar algum tipo de direito, né. Mas essas tentativas, né, elas foram fortemente enfraquecidas por guerras civis, e aí a gente chega na ascensão do César, né, e de um império autocrático que entra no período do Império Romano, né. E aí, no período do Império Romano, o que a gente tem é agora a palavra do imperador é a lei, né. Então, constitutio, né, que é a construção base, né, do que a gente usa hoje no constitucionalismo, ela vai nascer ali como uma delimitação da palavra do rei. O rei falou, portanto é lei, né. Então, não tinham preocupações de limitação nos poderes desse império, né, desse imperador. O imperador, o César, né, a palavra dele era lei, né. Só que aí, né, nesse sentido dos governantes, imperadores e déspotas, né, eles muitas vezes não seguiam essas normas de conduta justamente por sua palavra ser lei nesse período antigo, né. Então, quando eles não seguiam, por exemplo, eles falavam que era proibido um marido roubar a esposa de outro, né? Ou, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas se eles fizessem, não tinha ninguém que fosse puni-los em relação a isso. Porque quem tinha o poder de punir eram eles, com base no uso da força do Estado, né? Do Império Romano. Então, se ninguém ia puni-los, eles podiam fazer, né? Eles podiam descumprir as próprias palavras, né? E aí, descumprindo as próprias palavras, quando eles não obedeciam às normas, essa Constituição, sendo escrita ou não, né, ela perdia a função. Por quê? Porque não tem eficácia social, né? Eles não tinham a obrigação de cumprir. Então, não tendo a obrigação de cumprir, essa norma, do ponto de vista jurídico, ela tem grau zero de eficácia social. E aí as pessoas, né, muitas vezes também não queriam cumprir, né? Porque se o rei não cumpre, se a palavra dele é lei, quiçá as ações, né? As ações dele devem ser mais lei ainda. Então, zero eficácia social, certo? A efetividade, assim, era uma grande balela, né? Inexistente, que poderia ser alterada com base nos ímpetos e vontades de quem governava, certo?
Então, né, vai justamente naquele sentido do que o Canotilho, o autor, né, ele fala de uma Constituição que ela não cumpre o seu papel, né, ela não tem a força obrigatória de normatividade. Por quê? Porque ela tem princípios, mas esses princípios eles não influenciavam, de fato, a vida social e política de uma forma perene, né? Era algo mutável a depender dos ímpetos e vontades de quem governava, né? E aí que a gente chega no período do constitucionalismo medieval, que vai do século V até o século XV, certo? Nesse período, né, apesar da gente chamar muito o período medieval do medievo de Idade Média, Idade das Trevas, né? Esse período sem acesso à razão, sem acesso ao intelecto, a gente tinha, sim, sistemas, né, com uma divisão extremamente rígida, baseada em um sistema feudal exploratório, né, divisão de classes, uma relação de hiperdependência. Apesar de tudo isso, né, é importante entender que existia, sim, algum tipo de limitação do poder dos governantes, baseado em um direito natural que tinha grande conexão, né, com o entendimento religioso. Tá travando muito, gente? Eu posso desligar a câmera, vocês acham que melhora? Me confirmem se fica melhor se eu desligar a câmera. O áudio. Certo. Eu vou deixar desligado só pra ver se facilita, tá bom? Acho que foi o Dimitri que falou. Mas enfim, né? Continuando. Ai, gente, eu cometi um erro horrível. Mas eu vou mandar esse material pra vocês no grupo, tá? Só porque eu esqueci de passar. Arcaico e primitivo, que a gente falou tudo aqui, ó. Hebreus, sociedades africanas, né? Nigéria e Zâmbia. Forte influência da religião, não haviam leis escritas, né? O antigo, que a gente acabou de ver, da Grécia Antiga, República Romana e depois o Império Romano, certo? E aí da baixa e quase inexistente, né? Efetividade, porque era totalmente baseado nos ímpetos, né, de quem governava. E agora a gente tá aqui no medievo. Perdão de verdade. Que eu tava aqui tão entretida na conversa que eu me perdi. Mas vamos lá. Então, no medievo, o que a gente vai ter é a existência, sim, de algum tipo de limitação do poder dos governantes, mas era uma limitação muito fortemente baseada no direito natural, né? E um direito natural aqui conectado fortemente à religiosidade. Então, tem um autor, né, chamado Charles MacLean, né, que ele vai falar que havia uma defesa clara do poder limitado e da função do judiciário como instrumento de controle contra os abusos. Então, o que acontecia, né? Apesar da gente ter algum nível de divisões de casta e uma interdependência feudal muito cruel, a gente tinha alguma limitação do poder do rei, porque havia forte divisão de terras, forte divisão de patrimônio entre vários senhores feudais, né? E, portanto, se o rei ele agisse contra o direito natural, contra o jus naturale, os seus atos eles poderiam ser anulados, né, diante de um governante rei que dividisse aquelas terras. Então, tinha algum tipo de limitação, né, do poder do rei com base em um pacto com a nobreza, com base em um pacto com quem detinha essa aristocracia, né, que lhes dava acesso a serem juízes, a terem esse direito de tomar decisões jurisdicionais, né? E aí, o que a gente tem aqui de paradigma histórico nesse período do medievo, né? O constitucionalismo inglês, que a professora já viu com vocês, e que ele é fortemente marcado, ele vai ter, certo, vários tipos de normas que precederam a Magna Carta, tá? A gente vai ter o Estatuto de Merton, de 1236, e a gente vai ter uma série de outras normas posteriores, e já existiam contratualismos, né, de pactos que eram, de alguma forma, escrita, né? Claro que a escrita e quem tinha acesso a essa escrita era extremamente limitado, não eram todas as pessoas, mas já existia algum nível de pacta sunt servanda, de contratualismo, de entendimentos entre o rei e as nobrezas, né? O rei dar certos pedaços de terra, certos acessos à nobreza, em troca de algo, em troca de uma divisão de poder, em troca de um exército que pudesse auxiliar na luta
contra outro rei, né, outro governante. Então, já existia isso, só que a gente vai começar a ter uma limitação de fato do poder do rei como marco histórico, né, a partir da Magna Carta Libertatum, né, que vai existir ali, vai ser escrita em 1215 pelo rei João Sem Terra, né, ela vai ser otorgada por ele. Então, ele era filho de Henrique II, sucessor do Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, e era uma carta, né, era um pacto, essa Magna Carta, entre o rei e a nobreza. Então, a gente precisa entender que... Eu tô gravando, Ana. Eu vou mandar pra vocês depois pelo YouTube, que o Luiz tem já lá no grupo da gente. Enfim. Então, o que ela vai fazer, né? Ela vai ter algum nível de delimitação do poder, mas vai ser uma delimitação extremamente elitista, porque é um pacto entre o rei e a nobreza, né? Então, fundamental, né, pra gente ter essa primeira percepção, né, de limites ao poder real, de limites de alguma garantia de liberdades. Entretanto, né, ela era extremamente limitada a um grupo muito seleto de indivíduos da elite, né, daquele período, ou seja, nobreza, né. Mas esse pacto, né, ele foi extremamente relevante, por quê? Porque ele foi fortemente reafirmado a posteriori do rei João Sem Terra. Então, o Ricardo II, o Henrique III, né, Henrique IX, Henrique V, Henrique VI, Eduardo I repetiu essa Magna Carta 3 vezes, Eduardo III repetiu essa Magna Carta 14 vezes, então ela tinha uma forte eficácia social, né? Ela se manteve com força durante um grande período. E ela influenciou fortemente o constitucionalismo moderno justamente porque ela vai trazer limitações do poder do rei através do direito de petição, que são essas garantias, né? Que eu tinha falado pra vocês, nessa distinção. Garantia, o que é? Né? A garantia é o que vai garantir o direito. Então, se a gente tem o direito à autodefesa, a gente tem esse direito através da garantia de petição, através da garantia de júri, né, que vai nascer ali nessa Magna Carta. Aí, essa Magna Carta também vai trazer o devido processo legal pela primeira vez, ela vai trazer o habeas corpus, a liberdade religiosa, né, a proporcionalidade das penas. Então, havia uma série de características que foram trazidas por essa Magna Carta, que pela primeira vez, né, nesse período do constitucionalismo, vai demonstrar pra gente essa matéria constitucional de estabelecimento de limites ao rei. Tá? Apesar de serem limites, né, como eu disse, limitados, né, limites limitados à nobreza, tá? E aí, historicamente, o que a gente tem, né? A gente vai ter, portanto, depois um processo de conflitos do parlamento com o rei que vão gerar, né, crises de guerras e crises nas democracias, ou nas democracias não, perdão, gente, nas monarquias europeias, né? E aí, esses conflitos, né, eles vão chegar a essa Magna Carta, mas eles se mantêm. E aí eles se mantêm não apenas entre, né, os poderios do parlamento e do rei, mas também por conta dessas guerras interterritoriais e de conflitos religiosos fortemente presentes e conectados, né, também fortemente a essas guerras religiosas, né. Então, a gente vai ter uma perseguição dos puritanos, né, que eram os burgueses. A gente vai ter uma guerra civil, também chamada de Revolução Puritana, ali em 1642 a 1648. E a gente também vai ter a Revolução Gloriosa, a posteriori, em 1688 a 1689, perdão. E aí a gente vai ter um forte envio, né, desses burgueses e puritanos para as colônias nos Estados Unidos, né? Então, esses burgueses e nobres com interesses comuns financeiros são quem vai levar a essa reforma protestante, né? A monarquia na Inglaterra ela vai cair ali por um breve período de guilhotinação do Carlos I em 1649, certo? Então, ali, né, um pouco depois da Revolução Puritana. A gente vai entrar, então, num período da República de Cromwell, né? E aí, a gente tem a restauração da monarquia apenas com Carlos II, né? Que vai ter nesse período aí da Revolução Gloriosa, certo? Então, a gente vai ter aí a construção de uma matriz
política liberal de interesse em limitar a monarquia, né? Num período através de uma república e depois com o retorno da monarquia, mas agora não mais uma monarquia ilimitada, mas uma monarquia parlamentar constitucional. E a gente vai ter a construção de um documento chamado Bill of Rights, né, que ele foi assinado pelo Guilherme de Orange, ou Guilherme William, né? Nesse período, né, quando esse Bill of Rights ele é assinado, a gente vai passar agora a ter uma soberania do parlamento, certo? Então, após a Revolução Gloriosa, o que a gente tem é o parlamento sendo colocado como mais relevante ainda que o rei. O rei é fortemente limitado pelo parlamento, certo? E aí, né, antes um pouquinho disso, a gente vai ter outros documentos relevantes, que foram o Petition of Rights, em 1628, que reforçou, né, direitos contra a arbitrariedade do rei, depois da Magna Carta, né? A gente vai ter o Habeas Corpus Act, em 1679, que ele vai garantir essa liberdade individual. Aí, né, a posteriori, como eu falei para vocês, o Bill of Rights, em 1689. O Act of Settlement, em 1701, né, que foi relevante, assim como os forrais e cartas de franquia e contratos de colonização, como o Compact Mayflower e as ordens de Connecticut, que foram atos de settlement, né, nas colônias da Inglaterra. E tudo isso vai ser consolidado da forma como a gente entende hoje na Inglaterra, né, só com o ato do parlamento em 1911, né, que foi quando, de fato, o poder parlamentar ele foi consolidado. Então, como é que a gente entende a história do constitucionalismo britânico, né? A gente entende ele começando ali em 3 períodos, né? De 1215 até o século XVII, a gente vai ter um forte período de autoridade do rei, certo? Então, o rei mandava, a palavra dele era a final, sempre. Mas, a partir do século XVII, né, até o século XVIII, a gente vai ter uma mudança, né, com tudo isso que eu falei para vocês de conflitos religiosos, Revolução Gloriosa, Bill of Rights, a gente vai ter agora a constituição de uma Câmara dos Lordes que prevalece no parlamento. Então, dentro do parlamento, a gente tem a divisão, né? Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Quem prevalece nesse período, né? Nesse longo período, né? Vai ser a Câmara dos Lordes, que vai ser um período de forte aristocracia dentro da Inglaterra. E aí, a partir do final do século XVIII... a partir do final do século XIX, até hoje, né, a gente vai ter a prevalência da Câmara dos Comuns, certo? Então, a gente passa a entrar num período democrático, tá? Então, a gente vai ter um breve período ali no século XVIII, em que vai ser um período misto, né, em que vai ser quando, de fato, o parlamento ele vai ser constituído com algum nível de força dentro da Inglaterra. E aí, nesse século XVIII ali, nessa monarquia parlamentar constitucional, com a assinatura do Bill of Rights, nesse século XVIII, é quando a gente tem esse período misto, que é uma união, né, do poder da monarquia, né, o poder do rei, o poder da aristocracia, o poder da Câmara dos Lordes, e o poder da democracia, que era o poder da Câmara dos Comuns, né? Então, a gente vai ter um período misto ali no século XVIII, mas até o finalzinho do século XIX a gente vai se manter, na maior parte, né, com uma prevalência da aristocracia, tá? E aí, só a partir do final do século XIX até hoje, né, que a gente tem essa prevalência da Câmara dos Comuns e um período fortemente democrático. Isso não desfaz o fato de que a Inglaterra continua sendo, né, uma monarquia constitucional, né, e parlamentar, mas ela dessa forma, com um funcionamento mais democrático por conta da maior participação da Câmara dos Comuns, certo? Então, quando a gente fala de Constituição da Inglaterra, né, como eu falei pra vocês, tem essa série, esse know-how gigante, né, de documentos que existiram e foram construídos ao longo dos séculos, né, um período de constitucionalização extremamente histórico na Inglaterra. E esse período extremamente, esse constitucionalismo histórico da Inglaterra, ele vai fazer com que a Constituição britânica ela não seja um documento compactado, né? Ele é uma série de documentos constitucionais, certo?
que não tem uma sistematização, certo? Por isso que é chamada de não escrita. Não é porque não existe um documento escrito. Existe um documento escrito, mas é um documento escrito que ele não é compactado em um documento só. Como é o caso, por exemplo, da nossa Constituição brasileira. Ela é um documento. A gente pode virar e falar a Constituição de 1988, bater o olho, imprime e diz o artigo certinho. Não. Na Inglaterra a gente não tem isso. A gente tem uma série de documentos não sistematizados, né, que coexistem e formam uma ordem constitucional. Então, portanto, ela é caracterizada como não escrita. Ela é caracterizada também como flexível. Por quê? Porque qualquer procedimento de lei ordinária pode modificá-la. Então, a gente não precisa de um procedimento específico de emenda constitucional, por exemplo, para fazer essa alteração, certo? A gente também tem a previsão, né, de uma separação de poderes, que trabalha com a ideia de uma supremacia do parlamento. E a gente vai ter 3 pilares muito fundamentais na construção do constitucionalismo britânico, né, que, quais são? Né? São leis escritas e produzidas pelo parlamento. Então, quando a gente fala de que existe uma flexibilidade na forma constitucional inglesa, né, é porque essas leis, elas são escritas pelo parlamento, escritas e produzidas pelo parlamento com um padrão de lei ordinária, né. A gente também tem decisões judiciais que integram esses pilares constitucionais, né, então a forma como essa norma vai ser aplicada vai ser baseada nessas jurisprudências, né, que é muito característico do sistema de common law, que nasce ali na Inglaterra, né, no século XI, né? E a gente vai ter também as convenções constitucionais, né? E aí são os costumes, a forma de aplicação dessas normas constitucionais, certo? Por exemplo, o procedimento do habeas corpus dentro da Inglaterra vai ser muito baseado no direito consuetudinário, ou seja, o direito costumeiro, tá? E aí, o que são características que foram trazidas, portanto, né, que a gente ganha, a gente bebe da Inglaterra para o nascimento, né, do que a gente vai tratar daqui a pouquinho, no constitucionalismo moderno. A gente bebe deles fortemente do sistema de common law, que, como eu falei para vocês, nasce ali no século XI, né, e tem origem desse sistema costumeiro, reconhecido pelos juízes, e ele se espalha por países anglo-saxões. E aí, ele também engaja, né, com o nosso sistema de civil law, porque apesar do nosso sistema, né, ele ser um romano-germânico, também chamado de civil law, ou seja, fortemente ligado à escrita, né, e codificação das normas, a gente também aplica o sistema de jurisprudência. Então, a forma como a gente vai desenvolver um entendimento jurisprudencial em cima das normas constitucionais vai nascer aqui na Inglaterra, certo? Ali, especificamente no século XI, e vai se engajar, né, com essa ordem constitucional não escrita no sentido de que não é compactado em um documento só, certo? Então, basicamente, é isso que a gente vai beber, né, da Inglaterra, né? A Inglaterra, ela vai dar para a gente o entendimento do rule of law, ou seja, o direito prevalece à autoridade do rei, né? Ela vai dar pra gente o conceito de direitos fundamentais e ela vai dar pra gente a divisão de poderes, certo? É daí que a gente bebe e aí, né, quando eu falo a gente, eu tô falando aqui do constitucionalismo moderno, que é o que a gente vai entrar agora, tá bom? Gente, o constitucionalismo moderno, eu acho que ele, dos que vocês já viram até o momento, é o mais relevante, tá? Então, foquem bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Então, o constitucionalismo moderno, ele começa ali no século XV e ele vai até o século XVIII, certo? Perdão, século XIX. Não, XVIII mesmo, até o século XVIII, certo? E aí ele vai ser fortemente influenciado pelos contratualistas, certo? Em principal, né, o John Locke, que foi o primeiro, ali no século XVIII, a justificar juridicamente a ideia de um individualismo e de um liberalismo como sendo bases naturais de uma estrutura das sociedades humanas, certo? Então, a gente vai sair aqui de um Estado absolutista para um Estado de direito, um Estado liberal, né? E esse Estado liberal, ele vai ser um Estado fortemente movimentado, né, por movimentos políticos, jurídicos e culturais ligados a essa ideia de limitar o poder do Estado e, limitando o poder do Estado, garantir direitos fundamentais. Quais eram esses direitos, né? Era, nesse período, direitos fortemente individualistas de primeira geração. Então, era aquela ideia das revoluções liberais, bem de igualdade, né? Liberdade e fraternidade e direito ao patrimônio, né? Direito à propriedade, né?
Então, o que a gente tem nesse período das revoluções liberais, né, com esses contratualistas e justnaturalistas coexistindo, né, sobretudo Locke e Rousseau, é uma explicação das relações sociais a partir de um pressuposto de contrato social. E aí, né, que varia a depender do pensador. O Hobbes, ele falava que o lobo era o lobo do próprio homem, ou que o homem era o lobo do próprio homem, né? Então, a ideia de que precisa existir um absolutismo para que esse rei ele limite a própria destruição do homem contra o homem, né? Então, ele pensa no poder limitado. Já o John Locke, né, ele vai trazer a ideia de um liberalismo político que engaja com o liberalismo econômico e cultural, enquanto um defensor do Estado de Direito, ou seja, a limitação do poder do rei, né, do governante, e o direito à resistência, ou seja, a garantia, né, de algo, a garantia de um direito de primeira geração. E o Jean-Jacques Rousseau, que ele vai falar da liberdade natural do homem, né, ele é um justnaturalista, né, a ideia de que o bem-estar e a segurança estava fortemente ligado à ideia de um contrato social basilar, né, na ideia de que os direitos eles são inerentes à própria natureza humana, né? Então, a gente vai ter aqui, nesse período, a coexistência dessas duas linhas de pensamento, de um contratualismo e um justnaturalismo, tá? Enquanto que o justnaturalismo, ele vai falar de essa ideia de que o homem é dotado de algo e, portanto, inerentemente deve ter acesso a direitos, certo? E aí ele pode ser, né, um justnaturalismo puro, um justnaturalismo teológico, que é muito que a gente via na Idade Média, da ideia de que o homem feito à imagem e semelhança de Deus é, portanto, digno de direitos. E aí o que a gente tem nesse período aqui é, na verdade, um justnaturalismo racionalista, né? A ideia de um homem que, por ser dotado de razão, né, nessa modernidade, ele é inerentemente dotado de um direito fundado na razão universal. Então, por todos termos uma razão universal, e aí quando a gente fala aqui de homem, a gente está falando realmente, né, pela perspectiva desses liberais de primeira geração, do homem mesmo, né, homem branco com acesso a dinheiro. A gente não está falando de todas as pessoas, a gente não está falando aqui no sentido humanidade, né, a gente está falando aqui homens brancos e ricos, que tinham, portanto, né, inerentemente dotados de razão, eles eram inerentemente também dotados de um direito de razão universal, tá? E aí, nesse período aqui, a gente vai engajar com dois marcos históricos relevantes, né? Que é o do constitucionalismo dos Estados Unidos e o constitucionalismo francês, certo? Sobre o constitucionalismo dos Estados Unidos, o que a gente precisa saber, né? A Constituição dos Estados Unidos, ela vai ser criada em 1787, certo? E ela vai entrar em vigor apenas em 1789, tá? Ela fortemente, né, marcada pelas características de um Estado liberal, e vai ser essa primeira Constituição, de fato, escrita e rígida, né? Então, ela vai ter um processo específico de emenda constitucional. Ela vai ter uma padronização e sintetização, né, em um documento só. E aí, ela é promulgada, né, substituindo os Articles of Confederation, certo? E esses Articles of Confederation, eles foram introduzidos, eu inclusive mandei para vocês o documento para vocês conseguirem ler, né? O documento inteiro, certo? Mas esses Articles of Confederation, eles vão introduzir a ideia de um federalismo, né? De uma separação de poderes, de um presidencialismo e de uma soberania popular, né? Que são ideias muito fortemente trazidas pelo Hamilton, que ele é o que mais escreve, né? Nesses articles. E aí, eles vão dar origem a essa Constituição, certo? E aí, em 1791, foi quando a gente teve a adição das primeiras emendas, as primeiras 10 emendas, né? Conhecido também como Bill of Rights, tá? Então, não confundir aqui com o Bill of Rights da Inglaterra, tá bom? Aquele Bill of Rights, ele foi um Bill of Rights que deu acesso na Inglaterra a um poder maior ao parlamento, tá? E aí a gente tem o nascimento ali, portanto, de um parlamento, uma monarquia parlamentarista, né? O que a gente tem aqui do Bill of Rights de 1791 é a adição das primeiras emendas constitucionais dos Estados Unidos, tá? São duas coisas separadas, não misturem. Apesar do nome ser o mesmo, por conta da tradição anglo-saxã, mas são coisas separadas, tá bom? E aqui a gente vai ter o nascimento dessa supremacia da Constituição, né?
Então, essas são características relevantes desse período do constitucionalismo americano. Por quê? Porque a gente tem o começo dessa movimentação constitucionalista ali voltando para 1776, com a Declaração dos Direitos do Povo da Virgínia, que é quando os colonos, né, dos Estados Unidos, eles vão estabelecer direitos individuais e princípios de governo para o estado da Virgínia, no sentido de se libertar em algum nível das pressões da colonização inglesa, né? Então, como eu falei para vocês, né, não foram várias pessoas, vários protestantes fugidos, né, ou mandados, né, expulsos da Inglaterra para os Estados Unidos? Pronto, quando eles chegam nos Estados Unidos, eles se estabelecem lá, constituem vida. E quando eles constituem essa vida, essa comunidade, eles passam a querer que aquela nação ela seja independente, que eles não, por exemplo, tenham que pagar taxações absurdas para o país colonizador, né? Então aqui começa a efervescer a ideia de uma declaração de independência dos Estados Unidos, ali em 1776. E aí a gente tem todo um andamento de um contexto histórico para a Constituição americana. E qual é esse contexto histórico, né? A Revolução Americana, ela vai se dar após essa taxação inglesa, né? Nesse período ali, depois da Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, justamente porque os colonos, eles queriam cadeiras no parlamento. Lembra que eu falei para vocês do parlamento britânico, que tinha The House of the Commons e a Casa dos Aristocratas, né? Dos lords? Pronto. Eles queriam participação naquele parlamento, né? Eles queriam poder participar nas decisões que afetavam eles diretamente, apesar deles estarem a um oceano de distância, né? Então, após eles não serem aceitos, há uma efervescência social, política e ideológica que faz com que eles criem a Declaração da Independência do Estado da Virgínia e, a posteriori, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos ele vai nascer como esse Estado confederado de 13 estados soberanos, autônomos, né? Mas que são desiguais com base nesse processo de colonização, né? Ao norte, as colônias de povoamento, e ao sul, as colônias de exploração, severamente escravagistas, mas a gente não pode falar também que o norte não tinha, né? Tinha, sim, escravagismo, só que o tipo de atividade econômica era diferente, portanto, a gente tinha processos de exploração do corpo humano e processo de exploração de diferentes raças humanas baseado de formas diferentes e divergentes por conta desse processo de colonização, certo? Por conta do clima também, que era diferente, uma área era mais fria, então quem ia para lá eram as pessoas mais empobrecidas, não tinha tanto a facilidade de colheita, de plantio, então o que se fazia ali era a construção realmente de bens de consumo pegava-se a extração do material e construía-se os bens ali, enquanto que no sul a gente tinha essas colônias de exploração mesmo, que era onde se plantava, né? Faziam as plantations e tinha todo o processo de profunda exploração racial, que a gente daqui a pouco vai entrar sobre a questão racial nos Estados Unidos, né? Então, o que a gente vai ter, né, os artigos federalistas que eu falei pra vocês, né, muitos deles escritos pelo Hamilton, e que eu enviei pra vocês lá no grupo, acho que tem 635 páginas, por aí. É bem extenso, né, mas vocês podem ler talvez o começo de cada um, ou ler os tópicos, pra vocês terem uma noção, né, do que era discutido. E esses federalistas, eles vão indicar, portanto, a criação de uma Constituição Nacional, né? E aí a gente vai ter a Constituição Nacional, escrita na Filadélfia, que é quando a gente chega nessa Constituição de 1787, que entra em vigor apenas em 1789, certo? E aí, essa Constituição, inicialmente, ela muito curta, né? Todos nós sabemos que a Constituição dos Estados Unidos é minúscula. Eu mandei pra vocês um documento, eu acho que ele tem 2 páginas, e tem a Constituição dos Estados Unidos inteiro lá. Inclusive com as emendas, tá? Sem as emendas, eu acho que é 1 página. Então, assim, ela é extremamente curta e ela permitia, né, uma série de direitos de primeira geração que também permitiam a exploração de corpos humanos. Em específico, as pessoas que foram escravizadas e trazidas de África e da população e a dizimação, né, genocídio mesmo, dos povos originários daquela região.
Então, era uma Constituição que ela era uma Constituição dos brancos, né? E aí que a gente vai chegar na questão racial para a gente entender, dentro desse contexto da criação dessa Constituição, só passar aqui os slides, pronto. A aplicação, o quão longa foi essa aplicação de uma Constituição para as pessoas brancas, né? Ou seja, a gente entende que a Constituição, ela entra em vigor ali em 1789. Ainda em 1857, certo? A gente vai ter o caso Dred Scott versus Sandford, que ele vai simplesmente, né, diante da Suprema Corte dos Estados Unidos, ser colocada a questão do Dred Scott e da sua esposa, que eles foram levados para junto desses Sandfords, né, que era uma família, né, e também os exploradores do senhor Dred Scott e da esposa dele. Eles levaram ele para um estado que não era mais escravagista, né? Porque o federalismo dos Estados Unidos ele é extremamente separado, ele é diferente do nosso federalismo, né? Em que a União ela fica acima dos estados e dos municípios. Não, lá não é assim, lá é super dividido, os estados eles têm suas próprias constituições com força, inclusive de derrubada de algumas decisões, né? E dentro dessa perspectiva, quando eles saem desse estado escravagista, o Dred Scott e a esposa começam a trabalhar sem ser mais como pessoas escravizadas. Só que os Sandford voltam para o seu estado de origem. Nesse estado de origem ainda era um estado escravagista. Então, o Dred Scott e a esposa voltam a ser escravizados, né? E aí eles apresentam diante da Suprema Corte dos Estados Unidos esse caso, né? Para dizer, olha, a gente tem o direito, né, diante da 13ª emenda, salvo engano, diante de um dos artigos sobre a questão da cidadania, né, a gente tem o direito de, já que o nosso direito foi adquirido, a gente se manter livre. E o que acontece? A Suprema Corte toma uma das piores decisões da história dos Estados Unidos de dizer que não, essa Constituição, ela não vale para as pessoas negras, ela só vale para as pessoas brancas, né? Se você é negro, o problema é seu. Essa Constituição não é pra você. Ela não foi escrita pra você. Não interessa se você nasceu aqui, se os seus parentes foram trazidos pra cá 100 anos, 200 anos antes, né? Você segue não tendo esses direitos. Então, eles vão simplesmente, né, delimitar dentro da jurisprudência, né, que lá é muito forte por ser common law, que o Dred Scott e a esposa não têm esse direito. Não teriam esse direito e que, portanto, eles não poderiam, né, regressar ao estado de não escravizados, tá? Só que isso causa uma efervescência e uma frustração muito grande, porque essas pessoas, elas, em alguns estados, já tinham esses direitos, né? Elas podiam alcançar se elas conseguissem cruzar a fronteira, enquanto em outros estados isso não poderia ser real. Então, e aí, né, em algum nível, já haviam discussões também sobre o quão hipócrita, né, era a ideia de liberdades individuais que não alcançam parte da população, né? Parte da população era tratada como realmente objetos de pertencimento de outras famílias. As famílias podiam literalmente ter propriedade sobre outros corpos humanos, né? Então, a gente vai ter aí... para essa questão não foi a única, né? Mas a gente vai ter um começo de uma efervescência de conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos, certo? Não apenas por essa questão do escravagismo, mas com ela também sendo um dos tópicos, né? E aí a gente tem a Guerra de Secessão explodindo ali em 1861 até 1865. E nessa Guerra da Secessão, muitas pessoas negras escravizadas, né, e pessoas negras libertas lutaram, né, e elas lutaram realmente muitos por seus direitos mesmo, né, e, claro, esperando algum tipo de recompensação, né. Então, a gente vai ter ali, depois de 65, a Era da Reconstrução. E aí, é nessa Era da Reconstrução que a gente vai ter a aprovação da 13ª Emenda dos Estados Unidos, certo? De 1865, que fala da ilegalidade da escravidão, certo?
Só que qual é o problema dessa emenda, né? E ainda hoje tem um documentário muito interessante na Netflix que eu acho que a professora Dani gosta muito de indicar. Provavelmente devem ter indicado pra vocês. Que é a 13ª, né? E esse documentário ele vai falar justamente sobre como a 13ª emenda, apesar de dizer que a escravidão é ilegal, ela ainda deixa casos de exceção, né? Ela ainda diz que é possível obrigar ao trabalho, o labor forçado, ele é possível em casos de a pessoa ter descumprido alguma norma, né? Então, ela pode ser colocada e obrigada a um regime de escravidão dentro disso. Basicamente, é isso que a emenda diz, né? O que é insano, mas que é a realidade nos Estados Unidos, né? Lá eles têm um enorme mercado, né? Prisional, sistema prisional americano, em que essas pessoas presas, né, elas podem ser obrigadas a labor gratuito, né? O que é loucura de se pensar em pleno 2026, né, pleno século XXI, mas que é a realidade dentro da terra da democracia, né? E aí eu digo isso com o máximo de sarcasmo que o meu corpo consegue transpor em palavras sem vocês conseguirem ver meu rosto. E aí, o que acontece, né? Depois a gente ter essa emenda, que diz da ilegalidade da escravidão, com algumas exceções, a gente vai ter os chamados Black Codes. Por quê? Porque como essa emenda ela falou que era ilegítimo e ilegal a escravidão, a menos que você descumprisse a norma. Aí, o que eles fazem? Os estados começaram a criar, né? Especialmente os estados do Sul, mas alguns estados do Norte também, começam a criar códigos penais que criminalizavam específicas condutas apenas para a população negra, afrodescendente, né? Como assim, Júlia? Basicamente, por exemplo, temos aqui pessoas que são bebuns, pessoas que bebem na rua, né? E consomem esse álcool. Mas a gente tem um homem branco que consome esse álcool, anda na rua meio embriagado, e a gente tem um homem negro, liberto, né, que consome esse álcool na rua. Ok. Esses black codes, né, esses códigos penais de criminalização afrodescendente, eles basicamente dispunham que se você fosse uma pessoa negra e estivesse embriagada na rua, você ia presa. O homem branco não ia. Você só ia preso se você cometesse aquela conduta sendo negro. Então, aquela pessoa podia ser presa e ser obrigada a um labor, né? A escravidão mesmo. Então, a gente vai ter aí, basicamente, um não funcionamento dessa emenda, porque ela abre exceção, né? Uma exceção à regra que é super manipulável, super fácil de se mover contra essa população que, além de, nesse período, não era nem apenas segregada, né? Era segregada e abertamente perseguida, né? E aí a gente vai ter a 14ª emenda, em 1868, certo? Que vai ser a emenda que vai garantir cidadania a toda a população que nasce nos Estados Unidos, certo? Que ela vai ser relevante, né, para uns casos que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? Então, o que a gente vai ter em 1875, né? Vai ser o primeiro Civil Rights Act, né? Que ele vai permitir a acomodação e transporte público para toda a população cidadã dos Estados Unidos. E aí, como a gente já tinha uma emenda que falava da cidadania, né? Aí, agora, se você é cidadão, você tem acesso à acomodação e você tem acesso ao transporte público, certo? Só que o que acontece? Depois que a gente tem esse Civil Rights Act, a gente vai começar a ter casos de discriminação racial privada. Como funciona isso, Júlia? Basicamente, eu, né, tendo um pai negro, com uma gota de sangue, né, que fosse na minha família, que eles lá têm essa regra, né, essa regra do One Drop Rule, que é basicamente dizer que não interessa se você parece ou não negro, o que interessa é se você tem parentesco, né, se você tem conexão ancestral. Se você tem essa conexão ancestral, logo, portanto, você é negro e você vai sofrer esse racismo de origem, certo? Então, vamos lá. Meu pai, sendo negro, eu vou num mercadinho aqui da frente e eu moro nos Estados Unidos nesse período, né? E aí eu quero comprar um saco de farinha, certo? Só que quem é o dono desse mercadinho é o seu João. E o seu João, ele... Não é nem João, né? Seu John, já que a gente tá nos Estados Unidos. O seu John, ele vai e diz, não, mas olha, seu pai é negro e eu não quero gente negra, afrodescendente, entrando no meu estabelecimento.
E aí, simplesmente, em vários estados, isso passou a ser permitido. Apesar das pessoas terem acesso ao transporte público, à acomodação, a acesso a esses espaços, muitos estados estavam permitindo a discriminação racial privada. Ou seja, a pessoa simplesmente dizer, não quero te atender porque você é negro, ou porque você tem parentesco com uma pessoa retinta, né? E aí, pronto. Isso virou o caso de Suprema Corte, né? E aí a gente vai ter o caso de Civil Rights Cases, em 1883, que eles vão ser levados à Suprema Corte. E o que acontece? A Suprema Corte novamente tem uma decisão péssima de permissão à discriminação racial privada. E o que isso acontece? Quem não tinha coragem antes de ser abertamente racista, viu que a Suprema Corte deu permissão, cara, então pronto, vamos segregar mesmo. E aí o pessoal começou a segregar a níveis estratosféricos, né? A ponto de que tem alguns filmes. Tem 2 filmes que eu gosto muito, que eu acho que eles retratam muito bem essa discriminação de segregação, né? Ali no período das Jim Crow Laws, né? Tanto Sinners, que é um filme recente do Coogler, quanto um outro filme chamado Nickel Boys. Ambos são bastante recentes, eu acho que Sinners... Acho que ambos são do ano passado. E eles vão demonstrar como as pessoas não acessavam lojas de outras raças, porque elas não podiam, né? Porque foi aceito pela Corte Suprema dos Estados Unidos, né, que essa segregação, ela deveria acontecer e estava tudo bem, não tinha problema, né? E aí é justamente nesse período que a gente vai ter o Plessy versus Ferguson, né, que ele vai dizer e vai entrar nessa doutrina de separate but equal, que é basicamente separados mas iguais, que de iguais não tinham nada, né, porque o que a gente tinha aqui era um regime de apartheid, de fato, né, em que vai ser discutida essa 14ª emenda do direito dos cidadãos todos a terem acesso a certos espaços, só que, eles dizem, não, eles podem ter acesso à escola, eles podem ter acesso ao transporte público, eles podem ter acesso à moradia. Entretanto, tem que ser separado. A gente não quer se misturar. E aí, dizendo que eles não queriam se misturar, o que eles faziam? Eles impunham a essa população com menos acesso a dinheiro, a poder, a espaços políticos, a espaços públicos, o que eles eram impostos a eles? Uma cidadania de segunda classe, né? Por quê? Porque é óbvio que o governo racista não vai enviar mais dinheiro para uma escola de população negra do que para uma escola de população branca. Então, os melhores professores eram para a escola de população branca. O filme Nickel Boys, ele retrata muito bem isso e ele é baseado em uma história real, que ele vai falar sobre crianças que são enviadas ao internato, né? E você vê a diferença estratosférica entre o internato de crianças racializadas e de crianças brancas. Porque as crianças brancas, elas tinham acesso ao internato, que era uma escola, com educação, acesso à comida, moradia, saúde, tudo. As crianças racializadas, eu digo aqui racializadas porque crianças latinas, crianças indígenas e crianças negras, todas eram enviadas para essas mesmas instituições, né? Porque elas não eram consideradas brancas. Então, é um pacto da branquitude de vocês estão expulsos das nossas sociedades. E essas crianças, portanto, elas eram enviadas em condições de tortura humana, de desaparecimento, de cova rasa, né? De exploração sexual, de tudo que você possa imaginar de mais degradante da condição humana, né? Então, essa colorblind constitution que a Suprema Corte dos Estados Unidos defende, né, dessa decisão, ela é colorblind apenas nos sonhos deles, né? Porque a gente não tá aqui falando de daltonismo, eu não vejo cor, é só deixar separadinho. Não, a gente tá falando aqui de uma segregação, de fato, e que dentro dessa segregação a gente tem uma primeira classe, uma classe avantajada, e uma cidadania de segunda classe imposta às pessoas racializadas, certo? Em 1954, né, olha aí a quantidade de tempo que se passou, é quando a gente vai ter o overruling, né, que é basicamente derrubada do entendimento do Plessy versus Ferguson, com o Brown versus Board of Education, certo? O Brown versus Board of Education, basicamente, vai falar sobre a desegregação, né? Só que quando ele fala de, crianças podem acessar, porque o que acontece, né? Tem uma menina, a Brown, que ela vai, a Brown, que ela vai, porque o juiz também se chamava Brown, que é, enfim, absurdo, mas
ela precisa ir para uma escola, só que a escola mais próxima que tem para a população negra fica, tipo, uma cidade de distância. E tem uma escola muito próxima, né, para pessoas brancas, que fica, assim, que ela consegue ir a pé, né. E aí, ela e outras famílias, né, entram contra o Board of Education para pedir esse acesso a essa escola, porque não tem sentido eles terem que fazer esse transporte gigantesco, né, simplesmente por uma questão de segregação racial. E aí, eles vão dizer, né, que ok, pode deixar essas crianças acessarem essa escola, só que eles não trazem nessa decisão nenhuma medida específica. Então, eu coloquei até um quote, né, da decisão, que eles falam, desegregate with deliberate speed, que é basicamente, tipo, desegreguem num ritmo normal, num ritmo tranquilo, né, no ritmo de vocês aí. Faz um tempo de vocês, que tá bom. Né? Então, não obriga a dessegregação, né? Fala que, não, pode, tipo assim, de repente, se precisar de segregar, pode dessegregar, mas ninguém tá obrigando isso a ser feito num período específico de tempo, né? Não tem nenhum tipo de delimitação específica. E aí, em 1964, né? Depois de muita luta ali dos Panteras Negras, do Martin Luther King, né? Do Civil Rights Movement, com muito engajamento social, é que a gente vai ter os Civil Rights, né, sendo assinados em 1964, com a proibição de discriminação baseada em cor, religião e raça. Né? E aí aqui que é importante, para vocês conseguirem fazer a atividade de segunda-feira, a distinção, né, entre o que é racismo de marca e o que é racismo de origem. Nos Estados Unidos, a gente vai ter essa One Drop Rule, que foi o que eu falei pra vocês, que é um racismo de origem, né? Ele é baseado em quem são seus ancestrais, quem são seus pais, quem foi que te deu essa origem. Não interessa se você tem marcas específicas de fenótipo que é entendido como racializado, não. O que importa, o que interessa é a sua origem, né? Eu acho que eu botei 3 livros aí pra vocês de indicação, excelentes, né? Os 3 livros. Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Ele vai falar muito sobre a questão racial e sobre a violência, especialmente contra mulheres, né, nos Estados Unidos. Sobre a questão do feminismo negro lá, né? A experiência do racismo e patriarcado interseccionada. A gente também tem A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa, da Michelle Alexander, que ela vai falar sobre essa questão da 13ª emenda, que permite até hoje a escravidão de pessoas em pleno século XXI, pleno 2026, né? E tem esse outro livro chamado Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, do Gabriel Landi, que vai falar muito sobre essa questão do que a gente entende como democracia hoje, dentro dessas sociedades liberais, e como a gente consegue dizer que os Estados Unidos, apesar de ter regime de escravidão e de terem, assim, mais de 300 mil crianças presas, né? Crianças que não deveriam estar presas, né? Por medidas administrativas, que ainda assim a gente consegue chamar os Estados Unidos de democracia. Então, o que é democracia, né, pra gente? Então, tem essa discussão, que eu acho que ela é muito interessante, que ela vai falar também sobre a questão de raça. E aí, a nível de Brasil, a gente vai ter um tipo de racismo diferente, que é um racismo de colorismo, é um racismo de marca, né? É um racismo de você é mais importante, ou tem mais direito a acesso de poder, baseado num pacto da branquitude de se você parece mais branco, você tem mais acesso. Se você parece menos branco, você tem menos acesso. Né? Por quê? Porque a gente teve aqui um processo de miscigenação e embranquecimento forçado, eugenização, né? A gente tinha aqui a venda da ideia de vamos embranquecer os corpos, já que a gente acabou com a escravidão, né? Essas pessoas que antes eram escravizadas, vamos embranquecê-las, vamos fazê-las desaparecer, né? É um genocídio pelo apagamento mesmo das marcas fenotípicas de raça. Né? Então, a gente vai ter aqui um racismo muito mais ligado a marcas fenotípicas, né? A forma como uma pele é mais negra, né? Ou mais clara, né? Ou mais retinta, ou a gente tá falando aqui também de cabelo, a gente tá falando aqui de marcas de dente, de marcas de nariz, formato do olho, tudo isso são marcas, né, que a gente, aqui no Brasil,
utiliza como um pacto de violência racial, que ele é baseado em uma dialética de colonização, né? De, ao mesmo tempo, a gente se mistura, a gente consome a cultura, a gente gosta de samba, né? A gente acessa espaços de favela, todo jovem hoje em dia gosta de escutar funk, mas a gente odeia, enquanto povo, né? Enquanto sociedade, a gente odeia dar acesso e a gente odeia permitir que certos corpos acessem espaços de poder, né? Então, o que a gente tem aqui, eu coloquei para vocês alguns livros, né, que vão falar sobre a experiência do racismo no Brasil, tá? Esse da Dialética da Colonização, do Alfredo Bozzi, que ele vai falar justamente sobre essa hipocrisia da colonização, né, especialmente a experiência brasileira. O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, que vai falar sobre colorismo, né, que é justamente esse racismo de marca. E As Imagens da Branquitude, da Lia Weisshuckmann. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Enfim, são bons livros para vocês entenderem. Então, o que a gente tirou dos Estados Unidos, né? A gente entendeu que eles têm um processo de constituição que foi promulgada. Ela foi uma constituição escrita, né, sintetizada e rígida, com procedimento específico de emenda. Eles construíram essa ideia de um Estado fortemente federativo e republicano, de um sistema presidencialista e uma separação rígida de poderes, certo? Com um equilíbrio, né, entre os poderes estatais, uma ideia bem Montesquieu, né, da separação, né, de freios e contrapesos, e eles vão trazer também esse controle judicial de constitucionalidade, né, que vai nascer ali com o Marbury versus Madison, que a gente vai estudar mais pra frente, de 1803, e vai dar a abertura para todas essas decisões, né, das mais absurdas às mais positivas da Suprema Corte dos Estados Unidos, tá? E aí, basicamente, o que a gente tem, né, que a gente aprende com os Estados Unidos, com o constitucionalismo dos Estados Unidos, é essa ideia de um ato legislativo escrito, né, a hierarquia superior da norma constitucional e a importância do constitucionalismo como delimitador das vigas mestras do Estado, ou basicamente o entendimento do funcionamento do Estado com base no constitucionalismo, tá? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Pensando aqui, porque assim, o Luiz já não viu a parte de constitucionalismo francês com os alunos de ontem, né? Então, eu acho que eu vou parar aqui para vocês não ficarem muito cansados. E aí a gente continua, né, do constitucionalismo francês, alemão e mexicano a partir da próxima semana, tá? Porque eu tô com medo de ficar muito extenso e vocês não conseguirem absorver, porque é muito conteúdo, tá bom? Aí eu acho que parando aqui é bom, que fica fresquinho para vocês fazerem também a atividade com a professora segunda-feira.